No vídeo de hoje vamos falar sobre o preço do Bitcoin que corrigiu, aí está em 115,8 mil dólares. No momento que eu estou gravando este vídeo, vamos dar mais uma olhada nos outros índices do mercado. Então, por exemplo, o ouro também teve uma pequena queda no dia de hoje. MicroStrategy, que é uma Bitcoin Treasury Company, talvez a mais conhecida, com uma queda de um pouco mais de 2% em dólar no dia de hoje. A Melius também caiu pouco no dia de hoje. Temos o SP500 subindo, então essa queda do Bitcoin pode ser uma correção aí natural do Bitcoin, não necessariamente algo relacionado à economia global. E por fim, temos aqui o índice da Argentina, olha só, o índice da Argentina subiu 1% em dólar hoje, então continua aí desde a eleição do Milei, com, vamos ver, próximo aí de 100% de valorização em dólar. E antes de falar sobre o que está acontecendo então com o Bitcoin, potenciais cenários para o futuro, eu gostaria de lembrar que temos a parceria com a BIPA, então se você quer comprar suas primeiras frações de Bitcoin, você pode utilizar o código Satoshi, que está aqui na descrição, e ganhar até R$100 em Bitcoin lá na BIPA, que é uma exchange aí onde você pode comprar e vender Bitcoin de forma muito fácil, muito prática, muito rápida. Eles têm cartão com cashback em Bitcoin, tem soluções na Lightning Network, que permite pagamentos aí no dia a dia com Bitcoin. Então, feito isso, todas as informações e links aqui na descrição do vídeo. Vamos voltar aqui para o preço do Bitcoin, que está agora, enfim, em torno de 116 mil dólares, o que é bastante natural se a gente for colocando o gráfico aqui mais para longe. Então em 5 dias está lateralizado, em um mês aqui subiu, certo? Dá para ver esse movimento subindo dos cento e poucos mil dólares para os 115, 120 mil dólares, que é o patamar que está agora. E por 6 meses, então, a gente saiu daquele fundo de 75 mil dólares, depois de uma correção na economia global, já temos mais de 50% de valorização em dólar. Correção essa que aconteceu, inclusive, no SP500, certo? Então, vamos colocar aqui 6 meses, aconteceu, o SP500 já se valorizou em mais de 20%, o Bitcoin se valorizou ainda mais, porque é o ativo que mais vem ganhando adoção aí nos últimos anos. Então se valorizou ainda mais que o SP500, que já tem uma boa valorização nos últimos anos. Eu gostaria de lembrar também que isso não é uma dica de investimentos, então a gente não tem uma bola de cristal, não temos como prever o futuro, mas a gente fala aqui sobre alguns cenários, algumas hipóteses, algumas possibilidades, mostra números, mostra alguns gráficos e com caráter informativo aí para que vocês tirem suas próprias conclusões. Então aqui está o preço do Bitcoin no dia de hoje, como sempre as Bitcoin Treasury Companies, ou seja, as empresas aí que fazem caixa em Bitcoin acabam sendo mais voláteis que o Bitcoin. Então se o Bitcoin caiu 2%, a MicroStrategy, por exemplo, caiu 2,5%, e a Melius está se comportando de uma forma um pouco diferente. Aqui colocando no anual para a Melius, certo? Então, por exemplo, o preço das ações aí da Melius, da Cash 3, com uma valorização então de 120% no anual nas ações aqui da Cash 3. Certo? Então se comportando um pouco diferente das outras Bitcoin Treasury Companies que já adotaram essa estratégia há um pouco mais de tempo. Então, por exemplo, MicroStrategy em torno de 40% em dólar de valorização e o Bitcoin em torno de 20% em dólar de valorização. Por que a Melius está com esse comportamento diferente, com uma valorização maior aqui no ano? Porque eles começaram a adotar essa estratégia há menos tempo, então o potencial aí de upside pode ser maior em relação a outras Bitcoin Treasury Companies que já fazem isso há mais tempo. Então, por exemplo, a MicroStrategy já teve aí uma valorização de mais de 13.000% em dólar nos últimos 5 anos. Então, é um preço que já está mais esticado. E se a gente pega médios aqui, num horizonte de tempo maior, a gente vê que a ação não estava desempenhando bem até eles começarem a adotar essa estratégia. Então, o jogo mudou a partir de agora, certo? E olhando agora alguns indicadores, então a gente vê como essa subida de preço do Bitcoin está sendo muito mais lenta, gradual e suave, então, do que em outros ciclos. Olhando, por exemplo, o maior multiple do Bitcoin, a gente vê que em outros períodos ele já passou aqui, vamos ver, de 7, já passou de 5, já passou de 6 aqui em outros períodos, de 2 e de 13 e de 2 aqui. Então a gente vê que a volatilidade vem reduzindo ao longo do tempo, porque certamente é muito mais difícil movimentar aí um ativo de mais de 2 trilhões de dólares, que é o Bitcoin hoje, certo? No passado era um ativo com um mercado de capitalização muito menor, então era muito mais fácil de movimentar. Hoje em dia a gente tem uma adoção institucional aí muito mais forte, a gente tem o halving fazendo cada vez menos diferença aí
na oferta, na questão da oferta do Bitcoin, porque as recompensas dos mineradores caem pela metade a cada halving. Então a gente vê uma Air Multiple em 1.18, que é um patamar bastante razoável, e considerando o patamar atual de preço do Bitcoin, que mostra aí, certo, esse crescimento mais suave no preço do Bitcoin, o que parece ser até interessante e saudável para este ciclo de alta no Bitcoin. Olhando-se gráficos aqui e projeções com Bitcoin Rainbow Chart, a gente vê o preço em linha verde aqui, ou seja, a linha de acumulação de compra, certo? Ainda com preço pouco esticado, lembrando que são modelos, os modelos podem ser quebrados, não necessariamente vão prever o futuro, certo? Mas eles olham para o passado e tentam traçar padrões. Para o Bitcoin Long Term Power Law, a gente vê também o Bitcoin muito próximo dessa linha central aqui de tendência, linha verde de tendência, longe tanto da mínima quanto da máxima, então ainda, embora a gente esteja muito próximo de um topo histórico, a gente ainda pode estar longo de um potencial topo, caso o ciclo de crescimento de valorização continue. E aqui, para fechar, o Bitcoin Fear and Greed Index, o indicador de medo e ganância do mercado mais controlado, então a gente está sim numa alta, mas em torno de 70, um pouco mais distante do 100 do que em outros ciclos. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui este último ciclo do ano de 2020, certo? 2021, a gente vê que o preço do Bitcoin foi subindo com o Fear and Greed Index durante vários dias aí, em torno de 90 e pouco, certo? Muito mais próximo de 100. Então é sim uma valorização muito mais suave, muito mais tranquila, e agora aqui, ó, já chegou em 116 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo. Então é um movimento mais tranquilo, que pode ser mais interessante aí para investidores mais avessos à volatilidade. Não necessariamente volatilidade significa risco, e menos volatilidade é um potencial de ganho menor, mas menos volatilidade pode ser útil aí para alguns investidores, dependendo do perfil. Bom, e agora eu renovei aqui algumas projeções com auxílio do ChatGPT para traçar alguns cenários, certo, de uma inteligência artificial. Então, com base nos ciclos históricos do Bitcoin no comportamento de oferta e demanda, quais poderiam ser os próximos topos e fundos do Bitcoin baseados em dados e padrões anteriores. Então aqui ele fala sobre os últimos ciclos, que geralmente ocorrem de 4 em 4 anos, então 2013, 2017, 21 e 25. Eu particularmente acho que esse ciclo de 4 anos pode se quebrar em breve por conta da adoção institucional, que traz menos volatilidade, e também por conta da redução da importância no halving na oferta do Bitcoin. Então a gente teve aqui uma multiplicação decrescente, mas ainda exponencial. Então em 2013, 575%, certo? Um ciclo de 2013, no ciclo de 2017 100 vezes, no ciclo de 2021 22 vezes, e agora a gente não sabe, mas temos alguns cenários. O fundo mais recente foi em torno de $15.500 em novembro de 22 e o topo em torno de $69.000 em novembro de 21. O preço atual está em torno de $116.000 em julho de 25, e aqui a gente tem alguns cenários. O cenário conservador aqui do ChatGPT projeta um topo 2 vezes maior ao anterior, então entre $135.000 e $160.000, um moderado aqui entre 180 e 220, e um otimista aí entre 250 e 230. Lembrando que o otimista depende, porque se você quer comprar satoshis, você quer que o Bitcoin esteja cada vez mais barato enquanto você está acumulando. Então aqui, nesse cenário otimista, o Bitcoin atinge cerca de 5% já da riqueza global. Olhando aqui as estimativas de fundo para os próximos ciclos, a gente vê que também a queda vem se tornando menor. Então a gente teve aqui uma queda de 85% entre 2013 e 2015, de 84% entre 2017 e 2018 e de 77% entre 2021 e 2022. E se o topo for em $200.000, por exemplo, um possível fundo pode ser, considerando 75% de correção, entre $50.000, e se o topo for em $300.000, o possível fundo pode ser entre $75.000. E o mais provável é que o fundo seja maior do que o topo anterior, se o padrão continuar se repetindo. Então o mais provável é que que o próximo fundo seja maior que $69.000. Mas a gente pode ver a quebra de alguns padrões, não temos como ter certeza. Levando em consideração o cronograma estimado, então com base nos ciclos anteriores e halving de abril de 2024, o cronograma provável seria o topo do ciclo atual entre novembro de 2025 e março de 2026, o início da correção em 2026, o novo fundo entre 2027
E o início de 2028, caramba, já estamos em 2027, 2028, né? Quem diria? O tempo passa rápido. O halving seguinte, então, em 2028, e o novo bull market entre 2029 e 32. Conclusão aqui, próximo topo pode ser entre 180 mil dólares e 300 mil dólares. E o próximo fundo pode ser entre 50 mil dólares e 75 mil dólares, com ciclo entre 2026 e 2027. Calma que eu vou dar a minha opinião pessoal também. Cronograma, possível topo entre o final de 2025 e 2026. E aqui eu acho interessante a projeção, levando em consideração as tendências aí. É uma projeção bastante pé no chão, certo? Mas eu particularmente, se eu tivesse que chutar, e lembrando, não tem bola de cristal, isso não é uma dica de investimentos, eu diria que para este ciclo a gente terá um crescimento mais lento, envolvendo a adoção institucional por conta aí dos ETFs de Bitcoin, do ETF da BlackRock, da corrida aí do governo dos Estados Unidos e do governo da China fazendo reservas estratégicas em dólar, das Bitcoin Treasury Companies que estão sendo um sucesso até agora, como MicroStrategy e outras empresas aí. Então eu acredito que teremos uma adoção mais institucional, o Bitcoin com menos volatilidade, como eu já mostrei aqui. Eu acho possível que a gente veja corte na taxa de juros nos Estados Unidos aqui, que por enquanto eles estão mantendo a taxa de juros nesse patamar atual. A gente pode ter mais liquidez global e, como já mostra aqui a linha Alden neste artigo, mais liquidez global tem a ver com um aumento de preço no Bitcoin geralmente, né, estatisticamente tem essa relação. Então me parece que esse cenário terá um aumento mais gradual e uma correção mais gradual. Então aqui no chat, a não ser, é claro, que a gente tenha uma grande crise de liquidez global, que certamente, pelo menos historicamente, afeta bastante o preço do Bitcoin. Então acredito que a gente terá um topo talvez dentro desse range e um fundo talvez mais alto do que esse range, a não ser que a gente tenha um momento de crise global, de falta de liquidez global. Daí sim o preço pode cair bastante, porque a gente tem de fato um problema global econômico muito grande. A gente tem, por exemplo, os Estados Unidos com mais de 37 trilhões de dólares de dívida, e todo o sistema fiduciário global, que vem perdendo poder de compra ao longo do tempo, é lastreado na dívida. Então o sistema pode colapsar, e o sistema colapsando a gente pode ter uma crise gigante aí de liquidez, o que pode impactar o preço de todos os ativos, inclusive o preço do Bitcoin. Então esse seria um cenário à parte, um cenário atípico aí, que eventualmente pode acontecer sim, mas desconsiderando esse cenário, se eu tivesse que chutar, eu chutaria em uma valorização mais gradual e uma correção mais gradual do Bitcoin. Então uma correção não de 70 e poucos por cento, mas um pouco menor aqui. Meu chute pessoal, eu quero saber o seu chute pessoal, que assim como o meu, não vale de tanta coisa assim, mas é sempre bom pensar sobre cenários. Eu particularmente gosto bastante do assunto, e a vida do holder às vezes acaba sendo meio pacata, certo? Então eu acho muito interessante trazer esses dados, esses gráficos e analisar isso com vocês. Bom, se vocês gostam do conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal, fique à vontade na seção dos comentários, e clique no botão hype aqui dos vídeos também, pois ajuda bastante. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o preço do Bitcoin aí para o topo e fundo neste ciclo. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande abraço e até mais.